Olá pessoal, vamos iniciar agora a nossa correção da revisão. Foram poucas questões que eu passei semana passada, vocês estudam a partir delas para a nossa prova que vai ser quinta-feira. A primeira questão fala assim: em uma quadra foram feitos 3 gols em 5 pênaltis. Determine a razão entre o número de gols e o número de pênaltis. Como eu expliquei para vocês quando eu estava ensinando sobre razão, a gente coloca em cima o que a questão fala primeiro e coloca embaixo o que a questão fala por último. Aqui ele falou o quê? Para determinar a razão entre o número de gols. Quantos gols ela fez? 3. Determinar a razão entre o número de gols e o número de pênaltis. O número de pênaltis veio por último. Quantos foram os pênaltis? Foram 5. Então, fica 3 sobre 5. E essa daqui é a resposta. A segunda questão fala assim: Fernanda trabalha em uma gráfica. Ela é responsável pela digitação de trabalhos. Se ela digita 100 letras por minuto, quantas letras ela digitará em 12 minutos? Essa daqui é uma regra de 3. Nós sabemos que ela digita 100 letras em 1 minuto. Então, a gente coloca assim em colunas. Então, se ela digita 100 letras em 1 minuto, quantas letras, eu não sei, eu coloco X. Quantas letras ela digitará em 12 minutos? Depois a gente armar a conta, a gente vai multiplicar. A gente multiplica cruzado. 1 vezes x é x. 100 vezes 12 é igual a 1.200. Então, ela digitará 1.200 letras em 12 minutos. A terceira questão fala assim: 4 faxineiros limpam um apartamento em 3 dias. Se fossem 6 faxineiros, em quantos dias a limpeza do apartamento seria concluída? Vamos fazer parecido com o exemplo acima, a gente coloca em colunas faxineiro abaixo de faxineiro e dias abaixo de dias. O que ele fala na questão? 4 faxineiros limpam um apartamento em 3 dias. Ele quer saber quantos dias levará para limpar esse mesmo apartamento se forem 6 faxineiros. Fica desse jeito aqui, faxineiro abaixo de faxineiro, dias abaixo de dias. Mas tem uma observação. Nós sabemos que esse apartamento é o mesmo em ambas as situações. O que a gente vai analisar? Se essa é uma proporção direta ou inversamente proporcional. Como é que a gente vai saber isso? Se o apartamento é o mesmo tamanho, a gente vai analisar a quantidade de dias com relação à quantidade de faxineiros. Se eu tiver poucos faxineiros, eu vou levar mais dias para limpar. E se eu tiver mais faxineiros, vai diminuir ou vai aumentar a quantidade de dias? Vai diminuir. Então, assim, quanto mais eu aumento os faxineiros, menos será a quantidade de dias que eu vou precisar para limpar esse apartamento. Então, enquanto uma grandeza aumenta, a outra diminui. O que a gente pode entender que elas são inversamente proporcionais. Nesse caso, a gente não multiplica cruzado, a gente multiplica de frente, do jeito que elas estão aqui. 4 vezes 3 é igual a 12. 6 vezes x é igual a 6x. A gente vai inverter para ficar melhor para a gente resolver. Agora, a gente vai descobrir o valor do x. X é igual a 12 dividido para 6, então, x é igual a 2. Notem que quanto mais a gente aumentou a quantidade de faxineiros, menos foi a quantidade de dias para limpar esse apartamento. A quarta questão fala assim: uma confeitaria com 50 funcionários produz 80 bolos em 2 dias. Quantos bolos serão produzidos se 60 funcionários trabalharem por 5 dias? Eu organizei aqui também em colunas, coloquei a coluna de bolos, coluna de dias e coluna de funcionários. A questão fala: 50 funcionários produzem 80 bolos em 2 dias. E pergunta quantos bolos serão produzidos, então é x, se 60 funcionários trabalharem em 5 dias. Antes de tudo, a gente vai analisar essa variável que aparece o x, que é a quantidade de bolos, com relação às outras variáveis, que são dias e funcionários. Então, vamos analisar separadamente. À medida que eu aumento a quantidade de dias, eu vou aumentar também a quantidade de bolos? Sim, então essas duas são diretamente proporcionais.
Agora a gente vai analisar a quantidade de funcionários com a quantidade de bolos. Quando eu aumento a quantidade de funcionários, eu aumento também a quantidade de bolos produzidos? Sim. Então, elas todas são diretamente proporcionais. Agora, nós vamos montar o cálculo para depois a gente começar a calcular. Essa variável que tem o x, ela sempre vai ser isolada das outras por um sinal de igual. E as outras duas que restam sempre vão estar se multiplicando. Eu repito 80 sobre x. Agora, eu vou multiplicar a outra parte do cálculo. 2 vezes 50 é igual a 100. 5 vezes 60 é igual a 300. Então, fica 100 sobre 300. Como ela é diretamente proporcional, a gente vai calcular ela fazendo x. Calcular de forma cruzada. 100 vezes x é igual a 100x. 80 vezes 300 é igual a 24.000. X é igual a 24.000 dividido para 100. Então, x é igual a 240. Ou seja, em 5 dias, 60 funcionários produzem 240 bolos. A questão 5 pede para a gente determinar o valor de x. No item A, a gente tem um triângulo que a gente sabe 2 dos ângulos e o outro é o que a gente quer saber. Um tem 45 graus, o outro tem 35 e o outro está denominado como x, que é o que a gente vai calcular para descobrir. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, então vamos calcular. X mais 45 mais 30 é igual a 180 graus. 45 mais 30 é igual a 75, então fica x mais 75 é igual a 180 graus. Passando de 75 para o outro lado, fica x igual a 180 menos 75. Então, x é igual a 105 graus. O item B pede para a gente identificar o valor de x, que é um ângulo externo. A gente está vendo que tem um ângulo interno colado a ele. Esse ângulo interno tem o valor de 120 graus. A gente sabe que a soma de um ângulo interno com um ângulo externo colado a ele também é 180 graus. Então, a gente vai montar o cálculo, que é bem parecido com o cálculo do item A. X mais 120 é igual a 180 graus. Passando 120 para o outro lado, fica o quê? X igual a 180 menos 120. X é igual a 60 graus. Bom, gente, é isso. Estudem para a nossa prova. Os itens da nossa prova vai ser bem parecido com isso aqui. Vai usar esses mesmos conteúdos, bem parecido mesmo. Tchau, gente, bons estudos!